Ano Kuczynski. Astronomia e história. 8 telescópios registram a primeira imagem de um buraco negro. Enterradas 3 vítimas do temporal de segunda-feira no Rio. Preso um suspeito de vender a arma usada no massacre da escola de Suzano. O governo tenta antecipar a votação sobre a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O candidato da oposição reconhece a vitória do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu na eleição de Israel. E a União Europeia decide o que fazer com o pedido de adiamento do divórcio do Reino Unido. O Jornal Nacional está começando. O governo federal pretende antecipar a votação na Comissão de Constituição e Justiça do parecer sobre a proposta da reforma da Previdência. O governo queria fechar um acordo com a oposição, antecipar a votação do parecer favorável à reforma da Previdência de quarta para terça-feira da semana que vem. A preocupação é com o feriado de Páscoa, que pode esvaziar a Câmara. A discussão do parecer está prevista para começar na segunda-feira. A gente começa a discussão, invade à noite, se for preciso, nessa discussão, e na terça a gente vota, nem que seja de madrugada. Não houve acordo. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça diz que espera que governo e oposição se entendam até o fim da semana. Em busca de votos para aprovar a reforma no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se reunir com presidentes de partidos. Hoje foi a vez do PSL, Podemos, Avante, Novo e PSC, que juntos somam 88 deputados. Nos últimos dias, Bolsonaro conversou com outros 8 partidos. Após o encontro, PSL, Partido de Bolsonaro e Novo anunciaram que fecharam questão. Os 54 deputados do PSL e os 8 do Novo vão ter que votar a favor da reforma ou podem até ser expulsos dos partidos. A bancada toda está fechada, até porque tem sido uma pauta do Novo desde o processo eleitoral lá atrás. Nós entendemos que, de fato, a Previdência é fundamental para o equilíbrio das contas públicas. O Senado instalou hoje uma comissão especial que vai acompanhar o andamento da reforma da Previdência na Câmara, o que vai agilizar os trabalhos quando a PEC for discutida pelos senadores. O secretário da Previdência detalhou a projeção da economia em 10 anos. Para o governo federal, mais de R$1 trilhão. Para os estados, 329 bilhões de reais. E para os municípios, mais de 170 bilhões de reais. O modelo atual quebrou, faliu, exauriu-se. Quem mais sofre com o desequilíbrio fiscal do país são os mais pobres, porque o governo começa a ter dificuldade de ter capacidade de resolutividade de investir em educação, em saúde, em infraestrutura, em programas sociais de geração de emprego e renda. O Datafolha divulgou hoje uma pesquisa de opinião dos brasileiros sobre a reforma da Previdência. 51% dos entrevistados se declararam contrários à reforma, 41% a favor, 7% não souberam opinar e 2% se disseram indiferentes. O Datafolha entrevistou 2.086 pessoas na terça e na quarta-feira da semana passada. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. A inflação oficial de março foi a maior para o mês em 4 anos, 0,75%. Em fevereiro tinha sido de 0,43%. Os preços de alimentação e de transportes pesaram mais. A Justiça Militar transformou em preventivas as prisões de 9 militares envolvidos no assassinato do músico Evaldo Rosa dos Santos. Bandeiras do Brasil manchadas de sangue foram erguidas na despedida a Evaldo Rosa. Brasileiro, 51 anos, pai, músico, morto por tiros disparados pelo Exército. No enterro, não teve silêncio. Eram muitas as vozes que queriam ser ouvidas. Imagina a cabeça do filho dele de 7 anos! Eles destruíram uma família. Destruíram quantos amigos aí, ó? Que ele é uma pessoa super querida. A mulher de Evaldo, Luciana, não conseguiu suportar a dor de perder o companheiro. O carro de Evaldo foi fuzilado por 80 tiros no último domingo, depois de passar por uma patrulha do Exército no bairro de Guadalupe, zona norte do Rio. No carro também estavam a mulher dele,
o filho de 7 anos, o sogro e uma amiga. A família ia para um chá de bebê. O sogro foi baleado nos glúteos e continua internado. Um homem que passava pela rua e tentou ajudar a família também foi atingido e está em coma no hospital. A polícia acredita que os militares confundiram o carro da família com o de bandidos. Mas a investigação está sendo conduzida pela Justiça Militar. Um dia depois, o Exército prendeu em flagrante 10 dos 12 militares que participaram da ação. Hoje, depois de uma audiência de custódia, a Justiça Militar decidiu pela prisão preventiva de 9 militares que admitiram ter disparado contra o carro em que o músico estava com a família. Para a juíza, eles atiraram sem que houvesse ameaça. Esta manhã, o ministro da Defesa disse que o caso vai ser investigado e os responsáveis serão punidos. Foi um fato isolado no contexto das operações que os militares brasileiros foram envolvidos até agora. E será apurado até as últimas consequências. Vamos apurar e cortar na própria carne. A família de Evaldo sofre também com a dor do desamparo. Até hoje, nenhuma autoridade procurou a família não foi assistida de nada. Existe um silêncio que é tão torturador quanto os disparos. A polícia de São Paulo prendeu um suspeito de ter vendido a arma usada no massacre de Suzano, que resultou na morte de 10 pessoas. Os policiais localizaram Christian Cardias de Souza na zona rural do município. Christian passou a ser suspeito da venda da arma depois que os agentes cruzaram ligações e mensagens dos celulares dos autores do massacre. Na manhã de 13 de março, os 2 assassinos atiraram no dono de uma loja de carros. Seguiram para a escola Raul Brasil, onde mataram 5 alunos e 2 funcionárias. Um dos assassinos atirou no comparsa e então se matou. O Ministério Público concluiu que o homem que esfaqueou Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral tem transtornos mentais e deve ser considerado semi-imputável. O procurador Marcelo Medina analisou 7 laudos e pareceres técnicos e avaliou que Adélio Bispo tem capacidade de entendimento diminuída, mas não completamente anulada. Na prática, o MP considerou que o esfaqueador pode ser punido criminalmente, mas com redução de pena por causa dos transtornos mentais. A manifestação vai embasar a decisão do juiz Bruno Savino, da 3ª Vara da Justiça Federal, em Juiz de Fora. O Ministério Público Federal em Brasília reforçou o pedido da Procuradoria-Geral da República para que o ex-presidente Michel Temer vire réu por comandar uma organização criminosa e por tentar obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Segundo os procuradores, o ex-presidente sugeriu ao empresário Joesley Batista a manutenção de pagamento de propina ao operador Lúcio Funaro e ao ex-deputado Eduardo Cunha, em troca de silêncio nas investigações. Temer já é réu em outras 4 ações penais. A defesa do ex-presidente afirmou que a denúncia não é fundamentada em prova, que se ampara somente na palavra de delatores, que já houve o pedido de rescisão do acordo de delação e que Temer nunca integrou ou liderou organização criminosa ou agiu para embaraçar investigações. A defesa de Lúcio Funaro afirmou que ele segue colaborando com a Justiça. A defesa de Joesley Batista afirmou que não vai se manifestar. Nós não tivemos retorno da defesa de Eduardo Cunha. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso cassou por unanimidade o mandato da senadora Selma Arruda, do PSL. A acusação é de abuso de poder e uso de caixa 2 na campanha do ano passado. Como ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, a senadora permanece no cargo. A defesa de Selma Arruda afirmou que a senadora vai comprovar a boa-fé nas ações durante a campanha. A polícia peruana cumpriu um mandado de prisão temporário por 10 dias do ex-presidente Pedro Paulo Kuczynski. Ele é acusado de corrupção em contratos com Odebrecht, na época em que era ministro do então presidente Alejandro Toledo. Kuczynski tem 80 anos e renunciou à presidência do Peru em maio do ano passado. A Odebrecht declarou que assinou um acordo de colaboração com o Ministério Público peruano e que não comenta processos de investigação em curso. A seguir, começa a campanha de vacinação contra a gripe. Enterradas 3 vítimas do temporal de segunda-feira no Rio.
Bem-vindo ao Manual Cognitivo. Chegou o T-Cross, mais que um SUV, um SUVW. Amanhã é o grande dia, é o dia A, em que o Atacadão vende ainda mais barato para você. São milhares de produtos com preços arrasadores nas unidades de todo o Brasil. Você vai encher o carrinho e economizar. Produtos de mercearia, hortifruti, bebidas, produtos de limpeza, perfumaria e muito mais. Amanhã é o grande dia, é o dia A. Atacadão, o lugar de comprar barato. Nosso plano de conseguir o card foi um fracasso. Mas agora eu roubei a matriz dos ingressos do Rock in Rio. Eu vou imprimir milhões. Olha a categoria dessas bandas. Vai ser uma loucura. Todas as arenas abertas com grandes espetáculos. Games e mais games e a eletrônica. O tempo está acabando. Tragam os ingressos. Não, de novo não. Começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe. Esse ano a doença já matou mais de 50 pessoas. Até o dia 18 deste mês, serão vacinadas grávidas e crianças de 6 meses a menos de 6 anos. Esses grupos ficaram abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde no ano passado. Um problema que pode ter sido causado pelas notícias falsas que foram espalhadas sobre os efeitos da vacina. É um movimento dos cidadãos de bem, é um movimento da sociedade para que a gente possa vacinar e recuperar o nível de vacinação que nós já tivemos. Embora muitas vezes não pareça, a gripe é uma doença que pode se tornar grave e que já matou 55 pessoas só esse ano no Brasil. Por isso que é tão importante se vacinar. O estado do Amazonas registra o maior número de casos e de mortes. A vacinação por lá começou no dia 20 de março. A vacina protege contra 3 tipos de vírus que circulam no Brasil: H3N2, H1N1 e influenza B. A partir do dia 22 de abril, também podem receber as doses de graça idosos, mulheres com recém-nascidos de até 45 dias, índios, presidiários, trabalhadores da saúde, professores e pessoas com doenças crônicas. A campanha só termina no dia 31 de maio. A expectativa é imunizar mais de 58 milhões de pessoas em todo o país. A Alice, que mora em Palmas, no Tocantins, já garantiu sua dose de saúde. Só uma picada. É rapidinho, né? É. O importante é o quê? Se divertir. Dos 3 mortos no temporal do Rio, 3 foram enterrados hoje. A chuva forte deu uma trégua, mas ainda há alagamentos em algumas regiões da cidade. Zona Oeste do Rio. 48 horas depois do temporal e ainda encontramos áreas alagadas. No Jardim Maravilha, em Guaratiba, só há descrença. Eu moro aqui há 7 anos já. 4 enchentes que eu pego aqui, perco tudo. Não sei se eu continuo aqui, mas se eu vou sair daqui, eu vou pra onde? Aqui é enchente, outros lugares, outras coisas. É muito triste, a gente trabalha o ano todo, compra nossas coisas com muito sacrifício e coisas assim de minuto. Não é 1, 2 horas, não, é minuto, muito rápido. As imagens são parecidas, mas já estamos em outro lugar, Rio das Pedras. Não vi ninguém tentando dar suporte à população, por causa que eu acho que isso aqui é questão de prevenção, né? Essa rua no Recreio dá acesso a 15 condomínios. É a única forma que os moradores têm para entrar e sair de casa. Mas desde a noite de segunda-feira, apenas carros mais altos conseguem atravessar. Vou mostrar para vocês uma situação
Vejam essa fila de carros. São motoristas, moradores, esperando a água baixar para finalmente conseguir sair daqui. Estamos ilhados, inclusive até questões de alimentos, né? Está bem precário. Um absurdo. O poder público não chega, um IPTU que nós pagamos e está esse descaso aí com a população. Ele está com bronquiolite e a gente precisava ver o médico hoje e não consegui. O prefeito do Rio visitou uma das regiões mais atingidas. Marcelo Crivella percorreu um trecho alagado de carona numa retroescavadeira. Nós estamos fazendo o trabalho. Preciso olhar para frente. Se a gente ficar olhando para trás, a gente não vai resolver bulufas. Hoje nós precisamos ter bom ânimo e enfrentar os nossos problemas que não são de agora. Moradores se queixaram, disseram que a visita chegou tarde. Tinha que aparecer ontem, que estava todo mundo com água no pescoço. Na Zona Sul, as encostas estão muito encharcadas. Houve um deslizamento na Rocinha. Os moradores arregaçaram as mangas e fizeram um mutirão de limpeza. É muito perigoso. Eu tenho uma filha, tenho irmãos também e eu não posso botar em risco ninguém. Então é melhor a gente sair. Só o documento e roupas. Queda de barreira também no Morro do Cantagalo, em Copacabana, no Santa Marta, em Botafogo e no Vidigal. A gente está pedindo socorro. Só isso. A Justiça atendeu a um pedido da Defensoria Pública e determinou que a Prefeitura do Rio informe as medidas tomadas para reduzir os danos causados pelo temporal e também o número de funcionários envolvidos nas operações. O município tem 72 horas para apresentar os relatórios. A Prefeitura informou que analisa o pedido. Das 10 pessoas que morreram, 3 foram enterradas hoje. Guilherme Pontes estava na garupa de uma moto numa das principais ruas da Gávea, na zona sul do Rio. Ele caiu, foi arrastado pela correnteza e se afogou. Guilherme ia fazer um churrasco para comemorar o aniversário de 30 anos e tinha saído para comprar a carne. Fico até sem saber o que falar. Num outro cemitério, mais despedidas dolorosas. Lúcia Xavier Sarmento Neves, de 63 anos, e a neta Júlia, de apenas 6, foram veladas lado a lado. Essas são as últimas imagens delas. A avó e neta pegaram um táxi num shopping que subiu a ladeira onde ocorreu o deslizamento de uma encosta. O carro foi soterrado. O motorista também morreu. Hoje, a família enterrou primeiro Lúcia, depois a pequena Júlia. Os pais da menina, que estavam nos Estados Unidos na hora do acidente, agradeceram o empenho de quem ajudou nas buscas. Obrigado. No meio do caos, do desespero, das lágrimas, houve muitas ações espontâneas de solidariedade. Tinha tudo para ser um pesadelo, mas a loja de colchões apagou a luz e garantiu uma noite tranquila para os clientes que não conseguiram sair do shopping. Uma família com 2 crianças ficou pelo corredor. Nem por isso perdeu o sono, também coberta pela generosidade. Em cada canto da cidade, uma virtude: a coragem diante da correnteza, a iniciativa do motorista que ajudou a desatar um nó no trânsito. Lá em cima tá tudo parado, não dá pra passar, tem carro pra caramba alagado, lá em cima, entendeu? Obrigadão. Aí nós estamos orientando aqui para não ter problema. Tá? O companheirismo dos vizinhos que ouviram os gritos de quem ficou preso em casa. Comecei a gritar socorro na janela e a minha vizinha ouviu e conseguiram entrar por esse muro que caiu. E foi quando a luz acabou e aí eles conseguiram ajudar a gente a sair. Momentos gravados para sempre. O esforço de quem carregou uma criança. Mariana teve de socorrer 40. Eram meninos e meninas de 7 anos que seguiam num ônibus da escola para a festa de aniversário dos filhos dela. Chovendo muito e trovoando e para atravessar, eles estavam muito nervosas, né? Com isso tudo, queriam um banheiro, queriam comer, queriam tudo ao mesmo tempo. Enxugar, acalmar, alimentar e cuidar dos pequenos convidados num abrigo improvisado na marquise de um shopping. Já perto da meia-noite, um gesto simples mudou tudo. A casa de espetáculos ao lado abriu as portas. Em cartaz, um show de solidariedade. Um restaurante próximo mandou refeições.
A festinha infantil durou 9 horas, até às 4 da manhã. E, excepcionalmente, ninguém se incomodou quando o público dormiu na primeira fila. Hoje, a dona da festa voltou para agradecer o espetáculo de gentileza. Eu sou pai também, tenho uma filha de 9 anos. Em nome de todo mundo lá, eu quero agradecer. Obrigado, mas não, de novo, não foi nada assim. Eu estou espantado com a repercussão de uma coisa tão básica assim, né? Para ajudar o próximo, muitas vezes é preciso tomar uma decisão rápida e surpreender. Aqui no bairro de Copacabana, a gentileza estava esperando os moradores na próxima esquina. Com uma caixa de plástico, dessas de supermercado, Varley foi construindo uma ponte sobre a rua alagada. Ele é conhecido no bairro, onde trabalha há 20 anos guardando carros. A outra personagem que aparece nas imagens é Dona Anúzia, uma aposentada de 86 anos que mora ali perto. Hoje, na mesma esquina, os dois se reencontraram e relembraram o momento do vídeo que chamou a atenção nas redes sociais. Olha, pode vir, senhora, que me pega na minha mão que você não vai cair não, que você conhece. Dava a caixinha de uma para outra, ele segurava na minha mão. Muito gentil, né? Foi, muito gentil. É difícil encontrar pessoas assim. A passarela que o Varley construiu pode ter sido improvisada. Já a explicação dele tem a solidez das lições que ensina para o filho de 10 anos. Eu acho que é assim que a gente devemos ser, como que a gente pode precisar um dia, ou amanhã ou depois. E vem de inspiração, de querer ajudar as pessoas, isso já vem de mim. Por que você tem orgulho do seu pai? Porque que ele é um homem muito honesto. Varley se emociona. Depois da cena de ontem, os moradores da vizinhança se emocionaram também e começaram a fazer uma vaquinha para que ele possa comprar uma casa própria. Ah, e ainda falta levar a Dona Anúzia de volta. Nessa esquina, a previsão é um tempo de gentileza. Faça chuva ou faça sol. Isso que a gente viu na reportagem, muitos de nós vimos pessoalmente, né, no dia da chuva, porque a Globo fica no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e tudo aqui em volta ficou tomado de água. Muitos de nós foram para casa, ou no seu caso para o hotel, cercados de água. Mas ainda ontem, para vir trabalhar não foi muito fácil não, cada um deu um jeitinho. Eu mesmo vim a pé e vindo para cá, no meio da rua Jardim Botânico, tentando vir por onde tinha menos água, quando eu estava naquela situação de escolher exatamente o meio da pista da rua Jardim Botânico, surgiu um caminhão guincho, um caminhão plataforma que carregava um reboque. E o motorista parou e gentilmente me permitiu subir na boleia para atravessar o aguaceiro, a quem agradeço agora imensamente também este gesto simples, mas muito oportuno de solidariedade. Você não tinha me contado isso, não? Não, a gente Eu lembrei usei meus agora. braços fortes para empurrar o carro da nossa amiga, Olá. que ficou surfando aí pelas águas aqui, em plena chuvarada. Mas vamos falar da previsão do tempo, vamos conversar agora com a Maria Júlia Coutinho. Boa noite, Maju. Muita gentileza aqui pelo Rio de Janeiro, mas e chuva? Vem mais por aí? Bonito de ver, Juliana. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Juliana, tem pontos de chuva de intensidade fraca e moderada na Tijuca, Santa Teresa, Grajaú e São Cristóvão. Pode continuar chovendo isoladamente no Rio nas próximas horas, mas chuva moderada e fraca. A partir de amanhã, o sol volta ao Rio, começa aparecendo timidamente, entre muitas nuvens pela manhã, 20 de mínima, 31 de máxima. Aí entre sexta e domingo vai fazer 32 graus à tarde, sempre com tempo firme. Amanhã Curitiba amanhece com 12 graus, à tarde faz 23. São Paulo vai ter mínima de 15, 26 graus de máxima. 30 graus em Vitória e em Floripa, 31 em Campo Grande, sol em todas essas capitais. Porto Alegre pode ter chuva leve por causa dessa frente fria aqui, que vai se aproximar do Rio Grande do Sul. Em parte do norte e do centro-oeste, áreas de instabilidade provocam pancadas. Em Manaus e Belém deve chover a qualquer hora, em Porto Alegre à tarde. O aviso de temporais continua valendo aí para Ceará, Piauí, Maranhão, e o leste do Nordeste vai sofrer influência daquele sistema de baixa pressão que provocou a chuvarada no Rio de Janeiro. Pode chover em Salvador, Natal, também lá em Belém e Macapá. E até amanhã cedo tem aviso de ressaca entre o litoral paulista e Capixaba, Juliana. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. Um grupo internacional de cientistas divulgou hoje a primeira imagem de um buraco negro captada por 8 telescópios em 5 continentes. O buraco negro é um fenômeno com uma força de gravidade fortíssima,
capaz de atrair qualquer tipo de partícula ou de radiação. Não deixa escapar nem a luz. O que foi registrado nessa imagem está no centro de uma galáxia a 54 milhões de anos-luz da Terra. E você vai ver a seguir, o Grupo Globo ganha 13 prêmios no New York Festival. A União Europeia aprova o adiamento da data de separação do Reino Unido. Jacarepaguá finalmente receberá o shopping que faltava, o Parque Jacarepaguá. O inesperado no lugar mais esperado do Rio. A Multiplan traz um projeto inovador num novo conceito de shopping integrado com a natureza e repleto de opções de lazer, entretenimento e gastronomia. Grandes marcas e muita diversão em um só lugar. Em um clima agradável de rua, o Boulevard Gourmet é o lugar perfeito para proporcionar encontros. Uma enorme pista permanente de patinação no gelo traz diversão para todas as idades. E a Hot Zone com o que há de mais moderno em games e brinquedos eletrônicos. Para completar sua programação, 6 salas de cinema com tecnologia de última geração. E opções de refeições rápidas para todos os gostos e estilos. Um lugar com tudo que você precisa. Supermercado, academia de ginástica, área de serviços e um inédito centro de eventos. Com toda a praticidade e conforto que você merece. E para momentos de relaxamento em sintonia com a natureza, teremos o Deck, um local inspirador para você. Um respiro para o seu dia. Além do Green Park, área externa e integrada ao shopping, em meio ao verde, especialmente pensada para você passar ótimos momentos. Isso vai ser mais que especial. Um shopping com o padrão de qualidade Multiplan. Único na região. Você, tá preparado para se encantar? Um lugar perfeito, você tem que saber, você tem que sentir. É pra você, é pra você, é pra você. Parque Jacarepaguá, seu novo lugar. Neide tenta descobrir o segredo que a mãe esconde. Anda, mãe, fala. Que história é essa da senhora se chamar Josefa? E por que sumiu da casa dos Ricaços depois que a filha deles morreu? E quem será que vai vencer esse duelo de poder? Eu vim tomar posse do casal. Pode sair. Você só fica se for por cima do meu cadáver. Do meu também. Do meu também. Daqui a pouco, o 7º Guardião. O resultado preliminar da eleição em Israel indica que o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu garantiu o 5º mandato. O principal candidato de oposição reconheceu a derrota. A contagem dos votos ainda não terminou. A decisão final sobre o novo governo só deve ser anunciada na semana que vem, mas ninguém mais duvida de que Israel vai ficar por mais 4 anos nas mãos de Benjamin Netanyahu. Mesmo que o partido dele fique só com 35 das 120 cadeiras do parlamento, tudo indica que vai ter maioria. Isso porque os religiosos, a direita e a extrema-direita já disseram que farão parte do novo governo. Se esse cenário for confirmado, o Partido Azul e Branco de Benny Gantz, que também deve ter 35 cadeiras, será a maior força de oposição. Analistas políticos aqui de Israel avaliam que o novo governo de Benjamin Netanyahu deve ser ainda mais à direita do que o atual. Ou seja, menos interessado na questão palestina. E para isso ele deve continuar contando com o apoio até agora incondicional do presidente americano Donald Trump e com um recado que recebeu das urnas. Negociações de paz deixaram de ser prioridade. O bloco que deve governar Israel já começará com 2 grandes preocupações. A primeira, urgente, é botar panos quentes nas acusações de corrupção que pesam contra o primeiro-ministro. A outra é cumprir uma promessa que ele fez já no fim da campanha, de anexar algumas partes da Cisjordânia onde há assentamentos israelenses, terras cujo futuro, segundo a ONU, deveria ser negociado com os palestinos.
Na Cisjordânia, uma das principais vozes do governo palestino, Saeb Erekat, disse que Israel votou por manter a situação atual, afastando-se da possibilidade de viver em paz. A União Europeia aprovou agora há pouco o adiamento da data de separação do Reino Unido. O primeiro-ministro de Malta disse numa rede social que a nova data é 31 de outubro, mas o bloco ainda não divulgou oficialmente qual é o novo prazo. O primeiro sinal foi em Berlim. A primeira-ministra britânica se adiantou demais no encontro com Angela Merkel e a primeira-ministra alemã nem tinha chegado para receber Theresa May. Até que finalmente a Alemanha apareceu para dar as mãos. Só que o Reino Unido quis o braço inteiro. Theresa May pediu o adiamento do Brexit para 30 de junho. Mas em Bruxelas, Merkel e os outros 26 líderes preferiram um atraso mais longo. A União Europeia duvidou que o parlamento britânico aprove algum acordo de separação até o meio do ano e deu uma longa folga para o Reino Unido arrumar a casa. O parlamento britânico tinha rejeitado todas as alternativas para esse divórcio com a União Europeia, mas os deputados também aprovaram 2 leis que tiraram o poder de barganha da primeira-ministra. Uma obrigou o governo a pedir um adiamento do prazo, que seria na sexta-feira agora, e outra proíbe uma separação sem acordo nenhum. Na nova janela cabem muitas opções. A aprovação de um acordo, segundo plebiscito, ou até uma mudança de governo. Theresa May ficou ainda mais fragilizada com um novo adiamento. O Reino Unido queria sair da União Europeia e agora vai ter até que participar das eleições para o Parlamento Europeu mês que vem. O governo tenta se salvar com uma solução junto com outros partidos. E, em caso de acordo, a separação poderia até ser antes do novo prazo. Mas se não houver consenso, Theresa May prometeu tentar pela 4ª vez aprovar o acordo que ela costurou com os europeus. A União Europeia já viu esse filme e Theresa May não sorriu no final. A primeira-ministra britânica Theresa May ainda precisa aceitar o novo prazo proposto pela União Europeia. Ela está reunida neste momento com os líderes europeus. O Grupo Globo ganhou 13 prêmios no New York Festival, em Las Vegas. A competição inclui filmes e produções para televisão de mais de 40 países. A Globo News ganhou a medalha de prata na categoria documentário de atualidade, com margens de uma guerra, heróis e vítimas em Mossul. O documentário de Gabriel Chaim, com roteiro e edição de Marita Graça, mostrou o sofrimento de civis e as batalhas do exército iraquiano contra os terroristas do Estado Islâmico em Mossul. Pelo 5º ano seguido, o time da arte, jornalismo e esporte foi premiado. O projeto visual da Copa do Mundo de Futebol na Rússia recebeu 2 medalhas de ouro. O cenário virtual do Fantástico ganhou uma medalha de prata e 2 trabalhos levaram bronze. A vinheta de abertura do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 de 2017 e os grafismos virtuais do quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão. São vários prêmios, representam o sucesso e o empenho de uma equipe, uma parceria de uma equipe muito unida, dessa uma só Globo. Não tem como estar mais satisfeito por esse reconhecimento e ver que a gente está no rumo certo. O mais importante que esses prêmios é o reconhecimento do público, né? O canal GNT da Globosat ganhou ouro com a série documental Quebrando o Tabu, que debateu temas como a prostituição, desigualdade social
aborto e controle de armas. E prata com o documentário Primavera das Mulheres. O canal Off recebeu 3 medalhas. Prata para a série Morando na Estrada e bronze para o programa O Mundo Inexplorado e o documentário Washed by the Sea. O Multishow também foi premiado com bronze pelo programa Prazer Pablo Vittar. E o canal Futura, da Fundação Roberto Marinho, ficou com bronze pelo documentário A Primeira Pedra. E que se eu sonhasse com aquilo, eu podia ter que... O Jornal Nacional está terminando aqui. O Jornal da Globo é depois do Festival Zorra. Boa noite. Boa noite, até amanhã.